Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Adaelso Gomes, estamos aqui para estar lecionando a lição de número 4. Se você não acompanhou a nossa lição de número 1, 2 e 3, volte lá que tem conteúdo muito relevante para estar abençoando a tua caminhada com Cristo. Se você tem interesse em adquirir os nossos livros físico e PDF, entre em contato com a escola pelo 22 999 68 3272, que o nosso material chega em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Vamos começar aí a nossa lição, que será muito interessante. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Quase 90% das pessoas que acompanham o nosso conteúdo não são inscritos em nosso canal. Então, meus amados, se nosso conteúdo tem abençoado você de alguma maneira, se inscreve aí, que vai nos ajudar bastante. Também deixa o teu like para que o algoritmo do YouTube venha divulgar um pouco mais o nosso conteúdo, entendendo assim através do teu like que o nosso conteúdo é relevante. Se tem abençoado você, vai abençoar também o outro irmãozinho, tá? E também ative o sininho das notificações. É a única maneira que você irá ficar por dentro de todo o assunto a qual nós iremos trabalhar aqui neste canal do YouTube. Meus amados, nós iremos trabalhar dois pontos, ou melhor ainda, três pontos específicos, que seria a teofania e também o antropomorfismo, e também um outro conteúdo vai ser muito legal, que nós iremos comentar também sobre alguns termos que existem dentro do estudo teológico. Isso vai ser muito legal, isso vai abençoar muito a tua vida, mas vamos começar do início, a teofania de Deus. O termo teofania vem do grego e significa Deus em forma humana. A teofania é uma forma de Deus se apresentar, ponto, temporariamente aos seres humanos. Não é uma forma permanente, é uma forma temporária, de uma forma visível e audível. É claro que tem diversas aparições de Deus de uma forma visível e audível. Mas para os irmãos entender, separemos apenas três casos: o de Abraão, o de Agar e o de Jacó. Os três ocorrem no livro de Bereshit, no livro do Gênesis. Isso aqui é interessante porque em Abraão nós iremos compreender essa aparição no capítulo de número 18. Quando no versículo de número 1 nos diz que Abraão, ele estava nos cangalhares de Manre e o Senhor apareceu para ele, estando ele assentado ali à porta, antes que o dia se aquecesse. Isso está no versículo de número 1 do capítulo 18 do livro dos Gênesis, do livro do Bereshit. Isso aqui é interessante, porque no versículo 1, Deus ele aparece para Abraão. E no versículo de número 33, a palavra do Senhor é clara, que diz que o Senhor agora vai se retirar da presença de Abraão quando ele termina de falar tudo. Isto é, ele primeiro apareceu de uma forma visível e dialogou com Abraão, uma forma audível. Isto aqui é uma aparição teofânica, o que ocorre em Gênesis capítulo 18, versículo de número 1. Para H também, ele aparece no capítulo de número 16, versículo de número 13. Na realidade, em todo o capítulo ele tem aquele diálogo ali, mas só que em mais específico nós separemos aqui o versículo de número 13 do mesmo livro, o livro do Bereshit, o livro do Gênesis, que com clareza ela vai estar chamando o nome do Senhor, que com ela falava dizendo: Tu és o Deus da vista, porque diz: Eu não olhei, olha que coisa interessante, para aquele que me vê. Isto é, H deixa um versículo claro que ela olhou para Deus, ela viu Deus, isto é, Deus apareceu para ela de uma forma visível. E vocês conhecem também as passagens bíblicas da vida de H, quando H está ali no deserto, Deus conversa com ela, quando ela está se retirando também ali da casa de Abraão, e quando ela percebe que o seu filho está morrendo, o menino chora no caso Ismael, o Senhor fala com ela, isto é, uma forma audível, até o ponto a qual ela vai estar encontrando uma poça de água no deserto. E ela vai estar chamando o nome daquele poço Be-Lai Roi. Este é o poço do Deus que vive e me vê. Isso aqui é muito lindo mesmo, é muito interessante. E também Jacó. O ponto que nós separamos de Jacó foi do capítulo 32 do livro do Gênesis. Porque no capítulo 32, Jacó acontece um acontecimento sensacional na sua vida, que quando ele passa a noite todinha lutando ali com um varão, até subir a alva, ele está lá pelejando, isto é, ele está tendo uma visão
clara de uma pessoa, isto é, aparição visível e audível no versículo de número 28, quando o anjo pergunta para Jacó: como é o teu nome? Ele falou: é Jacó. Então, não se chamarás mais Jacó, agora o teu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Isso aqui é uma visão também clara, visível e audível, uma aparição teofânica de Deus. Eu estou querendo resumir aqui, muitas vezes eu estou indo até muito rápido, mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. É porque muitas vezes a gente fala muito rápido por causa do tempo, e se ficar qualquer dúvida no ar, os irmãos podem nos perguntar que nós iremos fazer o possível para retirar essa dúvida, tá? Vamos lá. O antropomórfico ou o antropomorfismo. Um assunto muito interessante. Este é um termo que indica Deus se revelando de forma humana para que seja entendida pela mente humana, pela mente natural do homem. Isso é muito interessante, porque Deus, ele é espírito. Capítulo 4, versículo 24 de João. Lê lá, isso é claro. Deus, ele é espírito. Contudo, ele se apresenta aos seres humanos, como ao exemplo, tendo face. Isso aparece em Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ele também aparece como tendo mãos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59, 1. Ele aparece tendo braço. O Deus eterno que seja por braço eterno. Deuteronômio, capítulo 33, versículo de número 27. Ele aparece tendo olhos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios, capítulo 15, versículo de número 3. Ele aparece tendo rosto. O teu rosto, Senhor, eu buscarei. Salmo de número 27, verso de número 8. Ele aparece tendo cabelo. Isso aqui é muito lindo. E o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, que aparece em Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 9. Ele aparece tendo boca. Boca a boca eu falo com ele, e não como figura. Isso aparece tanto em Números capítulo 12, lá na conversa entre Deus, Miriam e Arão a respeito de Moisés, no caso a qual Miriam fica leprosa, e também aparece em Isaías, capítulo de número 34, versículo de número 16. Ele aparece no nariz. Isso é muito interessante. Do seu nariz subiu fumaça. Salmo de número 18, verso 8. Ele aparece tendo pés. E as nuvens são o pó dos seus pés. Naum, capítulo 1, versículo 3. Ele aparece tendo ouvido. Nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Isaías, capítulo de número 59, verso de número 1. Isso aqui é interessante porque Deus, ele é espírito, mas ele se comunica de uma maneira a qual o homem entenda, isto é, ele usa característica a qual é entendível pela mente natural, a mente do homem natural. Isso aqui é muito claro, tá, meus amados irmãos? Vamos dar continuidade aqui? Então podemos parar em um simples ponto. Termos de ensino, que maravilha! Esses termos de ensino aqui é muito legal, tá, meus amados irmãos? Pena que não tem como a gente esmiuçar com detalhe, mas vamos pelo menos deixar um ponto específico para os irmãos entender cada ponto. Nós iremos trabalhar, por exemplo, o monoteísmo. O termo monoteísmo, ele vem do grego e significa um só Deus, ao único Deus. É uma crença de adoração ao único Deus verdadeiro. Isto é, o monoteísta é aquele que acredita em apenas um Deus, uma só divindade. Isso aqui é interessante porque a religião cristã, a religião, por exemplo, judaica, eles creem em um monoteísmo, isto é, eles acreditam na existência de um só Deus, diferente do politeísmo, porque o politeísta, ou termo politeísmo, ele vem também do grego e significa muitos deuses, ou então culto a muitos deuses. Era uma característica também das religiões antigas, que pratica-se ainda hoje em muitas terras pagãs. Baseia-se ela na ideia de que o universo é governado não por uma só força, mas por muitas. E aí é muito interessante, os irmãos conhecem. Nós temos diversos tipos aí também de politeísmo em nossa atualidade. Isso não é mistério para ninguém. Enquanto o monoteísmo é um só Deus, o politeísmo é vários deuses. O agnosticismo, isso aqui também é um ponto muito legal, que se possível iria comentar um pouco mais com os irmãos, mas infelizmente nós não temos essa possibilidade no momento. Quem sabe mais na frente a gente vai gravar um vídeo comentando isso aí.
A expressão original das duas palavras gregas, que significa não saber, nega a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita não pode alcançar aquilo que é infinito. Basicamente, o agnosticismo, ele fala que o homem ele é incapaz de conhecer a Deus, assim esvaziando o sentido de nós buscarmos a Deus. Isso aqui é uma clara de uma heresia que gera muitas outras heresias, porque o agnosticismo ele é mais atual do que muitas pessoas imaginam. O agnosticismo, a palavra agnosticismo significa não saber. Eles pregam que é incapaz do homem estar conhecendo a Deus, mas o homem conhece sim a Deus através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O panteísmo também, meus amados irmãos, é algo muito vivo. O que é o panteísmo? O termo panteísmo é proveniente de duas palavras gregas que significa tudo é Deus. Isso aqui é muito interessante, né? É o sistema de pensamento que indica Deus como o universo. Árvores, pedras, pássaros, terras, águas, répteis, homens, tudo para eles é Deus. Meus amados irmãos, isto é um perigo muito grande. Por quê? É muito fácil a pessoa olhar para as estrelas, para o universo e falar: nossa, coisa linda, aquilo é Deus. O difícil é a gente olhar simplesmente para um micróbio, uma coisa inferior, uma situação suja e falar: aquilo também é Deus. Meus amados irmãos, deixa eu falar para os irmãos: se uma estrela, um universo é bonito, é lindo, as galáxias é lindo, os peixes no fundo do oceano é muito lindo, mais bonito é aquele que assim fez. Traduzindo, se a criatura é algo maravilhoso, muito maravilhoso ainda é aquele que criou, isto é, o nosso Criador. Muito interessante, o panteísmo também é algo que necessita de muito estudo em nossa atualidade para que nós não venhamos estar confundindo as coisas. Eu já vi muitos pregadores usando essa doutrina panteísta para estar querendo apontar Deus como algo ou como alguém. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Deísmo. O deísmo, ele admite também que haja um só Deus na pessoa, que criou o mundo, mas insiste em que depois da criação, Deus entregou para ser governado pelas leis naturais. Isto é, como se Deus tivesse criado o mundo e depois falou: se vira, eu vou embora daqui e cada um de vocês faça o que vocês bem querem das suas vidas. Isto é o deísmo. Isso também é perigosíssimo, tá, meus amados irmãos? É claro que em nossa aula presencial e também em nossas apostilas, nosso livro físico, nós deixamos tanto aí o ponto de vista com muito mais clareza e também a refutação de cada um deles. Nós temos também aí o ateísmo. O sentido etimológico do ateísmo, ou do termo ateísmo, significa claramente não de Deus. É uma negativa fraca e positiva da existência de Deus. A designação não é evidente, aplicável à mera ignorância da existência de Deus, né, meus amados? O que é isso aqui? É muito claro que o ateísmo, ou o ateísta, ele tenta de toda maneira estar trazendo a não existência de Deus para o mundo. A palavra ateísmo significa claramente não de Deus. Eles trazem muito sentido, e a maioria das vezes vazio, para tentar explicar que Deus não existe. Isto é, estão querendo criar um semelhante de um quebra-cabeça para querer encaixar a negatividade da existência de Deus. Claramente, dentro da nossa apostila, nós trabalhamos tanto o ateísmo quanto também a refutação dele. Esse também é um assunto muito legal que eu queria também trabalhar para os irmãos. E esse aqui eu vou fazer um vídeo bem recente para nós comentarmos sobre isso aí, tá? Sobre o ateísmo. Para encerrarmos aí, nós temos o materialismo. Materialismo, os irmãos acham que não, mas também é muito perigoso. Nega qualquer distinção entre a mente e a matéria. Afirma que todas as manifestações da vida e da mente e todas as forças são simplesmente propriedade da matéria. O pensamento é secreção do cérebro, como a bilis é secreção do fígado. O homem é apenas uma máquina. São alguns dos pensamentos prediletos do materialista. Isso aqui é interessante porque, meus amados irmãos, se nós compararmos o homem apenas com uma máquina, então nós queremos apontar que o homem, ou o ser humano, ele não tem que pagar por aquilo que ele faz de errado. Traduzindo, Deus criou ele como uma máquina, então ele é programado para destruir. Não. O materialismo,
ele prega isso, que o homem ele é como se fosse uma máquina. Ele não tem, digamos assim, o sentido do bem e do mal. Ele segue a vida por extinção, como um animal, né, meus amados irmãos? O animal, ele age por instinto. Um leão, ele mata uma gazela porque tem que sobreviver. E o materialismo, ele prega-se como se o homem fosse semelhante, como se o homem fosse o mesmo ponto. Todavia, não é. Esse também é um assunto muito interessante dos irmãos cada dia mais se aprofundar. Esses são alguns termos de ensino a qual nós separemos para os irmãos: o monoteísmo, o politeísmo, o agnosticismo, o panteísmo, o deísmo, o ateísmo e o materialismo. São 7 pontos muito interessantes, a qual nós iremos estar encerrando essa nossa matéria de teologia, doutrina de Deus. Que Deus te abençoe. Logo mais estamos aí seguindo com a matéria agora de cristologia, doutrina